Este propósito é a missionária Lenise que fala com você, desejando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, enche o seu coração e que encha também o coração de todos os seus familiares. Eu louvo a Deus por estarmos mais uma vez reunidos, eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver. Mas estamos juntos, estamos unidos pela fé no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Na certeza de que Ele tem coisas grandes a fazer em nossas vidas, porque estamos reunidos em nome dEle. E a sua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, Jesus disse, eu estarei no meio deles. Por isso eu creio que o Senhor está no meio de nós. Ele está comigo aqui, mas Ele está com você, aonde quer que você estiver. E Ele está não apenas por estar, Ele está para estar também fazendo uma grande obra na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque o nosso Deus é grande. E Ele é Deus que faz coisas grandes. Às vezes nós achamos que o nosso Deus, Ele só tem poder para fazer coisas pequenas. Mas o nosso Deus, Ele faz coisas grandes, coisas pequenas. Ele é o Deus do impossível. Ele chega onde eu não posso chegar. Ele faz aquilo que eu não posso fazer, que a medicina não pode fazer, que a ciência não pode fazer, que os governantes não podem fazer, que a família não pode fazer. O nosso Deus, Ele vai muito além de tudo aquilo que nós pudermos imaginar ou pensar. Então creia na fidelidade, creia na misericórdia e na bondade desse Deus, que nunca falhou e que jamais vai falhar. Nós sabemos que tudo neste mundo falha. Os seres humanos falham, a justiça da terra falha, a ciência falha, tudo falha. O sistema falha, a tecnologia também falha, mas o Deus que servimos, a sua palavra diz que Ele jamais falhou e Ele jamais vai falhar. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nós vamos estar orando nesse momento. Vamos agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade que Ele está nos concedendo. Eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver. Mas estamos aqui buscando a face gloriosa do nosso Deus na certeza de que Ele vai fazer coisas grandes nesta noite, nesta madrugada. Ele vai fazer milagres. Ele vai fazer coisas grandiosas para a honra e glória do seu nome. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, eu te agradeço por mais uma vez estar na tua presença. Eu aqui nesta sala de oração, os teus servos e as tuas servas, ou mesmo aqueles que não são teus servos ainda, mas que estão participando juntamente comigo deste propósito. Senhor, eu peço que o Senhor visite cada um, que o Senhor manifeste o teu poder na vida de cada um que entrar nesta live. Que ninguém entre nesta live em vão, mas que o Senhor venha manifestar o teu poder, manifestar a tua cura, o teu milagre, fazer aquilo que é impossível aos olhos dos homens, para que todos saibam que só o Senhor é Deus, que só o Senhor está acima de potestade, o Senhor está acima de principados, o Senhor está acima de dominadores. Louvado seja o teu nome. Faz, Senhor, a tua obra. Faz a tua obra neste lar onde a minha voz e a minha imagem está chegando. Faça a tua obra, meu Pai, nessa cadeia pública, nessa cadeia federal, estadual. Faça, meu Pai, uma obra poderosa na vida daqueles que ali estão. Entra, meu Pai, com a tua misericórdia, com a tua bondade, com a tua fidelidade. Faz a tua obra também nesse hospital, onde a minha voz está chegando, onde está chegando a minha imagem, que chegue também a cura, o milagre para aqueles que estão comigo neste propósito. Visita também, Senhor, aqueles que estão nas casas de recuperação. Toca com teu poder na vida de cada um e liberta. Transforma essas vidas. Liberta desse vício maldito. Quebra este jugo do inferno. Em nome de Jesus.
Peleja por essas vidas, Pai. Peleja pela tua igreja na face de toda a terra. Peleja por este jovem, por esta criança, por este adolescente, por este idoso, por todas as pessoas que estiverem comigo neste propósito e aqueles que vão entrar, aqueles que vão estar participando, aqueles que vão estar, meu Pai, enviando seus nomes para a nossa oração. Aqueles que estão crendo na vitória que só o Senhor pode dar, manifesta-te, ó Deus, e faça uma obra gloriosa na vida, no lar, na família de cada um. Eu oro também por esta nação, por esse estado, por esta cidade, bairro e rua onde moramos. Eu oro pela vida dos meus vizinhos, da direita, da esquerda, aqueles que estão vivendo, meu Pai, na necessidade de te encontrar, de te buscar, de te servir, e aqueles que estão afastados de ti também, eu clamo por eles agora e peço que o Senhor os traga de volta para a tua presença e que o Senhor os liberte de todo o poder do mal, de todo o poder da enfermidade, de todo o poder das trevas. Entra, meu Pai, com providência, entra com provisão no meu lar, no lar de cada um, onde chegar o som da minha voz. Abençoa, meu Pai amado, as autoridades constituídas da nossa nação, as autoridades eclesiásticas também. Toma também nas tuas mãos as autoridades constituídas dos países onde a minha voz e a minha imagem têm chegado. Que o Senhor esteja fazendo uma grande obra. Eu oro também, meu Pai, pelos países que estão em guerra, os países que estão em conflito. Eu clamo pela Nigéria, eu clamo pelo povo ali, Senhor, da Ucrânia, pelo povo ali da Rússia que estão sofrendo, meu Pai, com esta guerra. Faz cessar esta guerra, Senhor, pelo teu poder. Tenha misericórdia daquelas almas que estão ali sofrendo, aquelas vidas que precisam do socorro do Senhor. Eu oro por todos os países, meu Pai, onde o desejo do adversário é fazer guerra, porque ao fazer uma guerra, ao provocar uma guerra, são muitas vidas que são ceifadas e muitas delas não estão preparadas para partir desta terra e um dia viver com o Senhor eternamente. Por isso, tem compaixão destas almas e realiza, meu Pai, uma obra de milagre, de salvação, de libertação. Envia o reavivamento espiritual para o Brasil. Derrama sobre o Brasil o teu poder, a tua cura e o teu milagre. Opera, Deus, em nome de Jesus. Para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tá calor, mas o chá é para limpar a garganta, né? Porque tá calor, tá seco. O clima tá seco. O ar tá muito seco. Glória a Deus. Vamos ler então a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5, e o versículo 14 em diante. É a palavra que o Senhor nos dá para esta noite, para esse momento, que diz assim: pelo que diz, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. Se encha do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor.
de Deus. Paulo ele faz uma recomendação à igreja de Éfeso e também à igreja atual. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo na terra. Então a palavra diz: vede prudentemente como andai. Primeiro, o apóstolo Paulo nos fala a respeito de um despertamento. Geralmente, quando nós estamos dormindo, se nós continuarmos dormindo, e se pela manhã continuarmos dormindo, nós não vamos ser produtivos, nós não vamos conseguir produzir, porque vamos apenas dormir. Então, a primeira recomendação do apóstolo é: desperta. Desperta. Quando é que alguém precisa despertar? Quando está dormindo. Quando está acomodado, desapercebido, distraído. Então Paulo diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Primeiro despertar, depois se levantar de entre aqueles que estão mortos. Porque, infelizmente, aqueles que não têm a presença de Deus na sua vida, aqueles que não se colocam na presença de Deus, que não buscam o Senhor, eles estão como que mortos. Aqueles que não têm a presença de Deus, a presença gloriosa do Espírito Santo em suas vidas, é como se eles estivessem mortos. Porque está ali apenas o corpo, um corpo que se move, um corpo que anda, mas espiritualmente está morto. Por isso ele diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque cada vez que o Senhor quer falar com o ser humano, cada vez que o Senhor tem algo para estar falando com o seu povo, para estar falando com a sua igreja, o que ele exige do seu povo é que o seu povo se desperte. É que o seu povo se acorde. E se acordando, ele deseja também que o seu povo comece a ouvir, comece a entender o propósito dele na vida de cada um de nós. Glória a Deus. Então, o que o Senhor deseja, que o Senhor quer, é que todos aqueles que ainda estão cochilando, que ainda estão dormindo na sua vida espiritual, desejo do Senhor é que a gente se levante para que ele possa falar ao nosso coração. E é o que o Senhor mais deseja, é que a gente se desperte. Porque enquanto nós estivermos
dormindo, nós não vamos estar vendo o que está acontecendo ao nosso redor. E também não vamos estar ouvindo o que o Senhor quer nos falar. Glória a Deus. Então, se quisermos ouvir, se quisermos entender o propósito de Deus para conosco, nós precisamos estar acordados, precisamos estar atentos, como aconteceu com Elias, quando Elias estava para ser arrebatado. E Elias estava para ser arrebatado e Eliseu seria o seu sucessor. Elias havia escolhido Eliseu para ser o seu sucessor. E Elias fez, quando Eliseu falou, quando Elias sabia que logo ia ser arrebatado, ele falou para Eliseu: pede-me o que quiseres, antes que eu seja tomado de ti, ou antes que eu seja arrebatado. Então Eliseu disse: eu peço que haja em mim porção dobrada do Espírito que habita em você. Quando a palavra de Deus fala Espírito, com E maiúsculo, significa o Espírito de Deus. Não é qualquer Espírito. Então a palavra de Deus diz que Elias disse para Eliseu: dura coisa pediste, mas se você me ver, quando eu for arrebatado, tomado de junto de ti, você vai receber essa porção dobrada. É o que Elias quis dizer. Mas se você não ver, você não vai receber. Glória a Deus. Talvez Eliseu até pensasse que seria fácil, receber porção dobrada do Espírito de Deus que habitava em Elias. Mas para cada desejo que nós temos ou tenhamos de receber algo da parte de Deus, existe também um preço que nós temos que pagar. E o que Eliseu não sabia é que ele teria que perseverar. Se ele quisesse receber algo da parte de Deus, da unção que estava sobre a vida de Elias, ele precisava ser perseverante. Ele precisava estar vigilante. Ele precisava estar atento. Senão ele não conseguiria receber. Por isso, Eliseu ficou atento. Eliseu ficou esperto. E Elias disse: fica-te aqui porque eu vou até o Jordão. Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Fica-te aqui que eu vou até Jericó. Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim Eliseu grudou-se em Elias. Onde Elias ia, Eliseu ia também. Acordado, despertado, atento. Glória a Deus. Porque ele queria receber porção dobrada do Espírito de Deus que habitava sobre Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Se você deseja receber algo da parte de Deus, se você deseja receber os dons espirituais que a palavra do Senhor nos fala que existe para nós que somos a Igreja de Cristo na Terra, que somos membros do corpo de Cristo na Terra, se você deseja receber, você precisa buscar. Ah, mas eu gostaria tanto de ser usado
nas mãos do Senhor, como o irmão fulano. Eu gostaria tanto de pregar como aquele irmão prega. Eu gostaria tanto de receber dons de milagres, né? De operar milagres, dons de maravilhas. Todos esses dons e muito mais o Senhor tem para nós. Só que nós, para receber, nós temos que buscar. Os dons não vêm assim sobre nós se nós não buscarmos, não. Eliseu recebeu sim porção dobrada do poder de Deus que estava sobre Elias, da unção de Deus que estava sobre Elias, porque ele perseverou, Eliseu perseverou, Eliseu vigiou, ficou atento, andou com Elias para onde Elias foi. Ele não se desgrudou de Elias, porque ele queria, ele precisava de mais. Ele precisava receber mais de Deus. E se você e eu queremos e precisamos, como todos nós sabemos que precisamos, receber mais de Deus, nós temos que perseverar mais, nós temos que buscar mais, nós temos que passar, às vezes, as madrugadas orando, consagrando a nossa vida, para que possamos receber. Alguém pode dizer, mas para receber as coisas de Deus não precisa tudo isso? Precisa sim. A palavra de Deus diz, perseverai em oração. A palavra de Deus diz que a igreja primitiva recebeu tudo que recebeu da parte de Deus, porque eles perseveraram em oração, na comunhão e no partir do pão. Havia oração, havia comunhão, havia união. Eles eram unidos até na hora de comer. Quando alguém estava comendo, estava se alimentando, e um irmão aparecesse e não tinha o que comer na casa dele, ele não ia ficar sem comer, porque ele ia se assentar naquela mesa onde estavam aqueles irmãos assentados comendo, e ia comer junto. Iam comer juntos. Uns se lembravam dos outros. Porque é muito bom eu ter a minha mesa farta. Graças a Deus ter a minha mesa farta. E saber que o meu irmão está passando necessidades, que o meu irmão não tem condição de ter uma mesa farta. E eu simplesmente me assentar, me alimentar tranquila, sem me preocupar com meu irmão que está passando necessidades. Então, que tipo de fé é essa? A palavra diz que a fé sem obras, ela é morta. Então a gente fala, eu tenho fé, uma fé enorme em Deus. Mas e o irmão que está passando necessidade? E o irmão que está precisando de uma ajuda espiritual? Está quase caindo da fé? Está sozinho, desamparado, principalmente nesse final de ano. Final de ano geralmente é o período em que as pessoas se sentem assim, sozinhas. Principalmente aquelas que são realmente sozinhas. E aquelas que passaram por períodos difíceis, ou estão passando, elas precisam de uma palavra, elas precisam de socorro, elas precisam de ajuda. E às vezes nós nos preocupamos apenas conosco, nós nos preocupamos com a nossa vida, com a vida dos nossos familiares. E não interessa se o irmão está bem, se o irmão não está, se a irmã está bem ou não está. O importante é que eu e a minha família estamos bem. É assim? Não. Temos que perseverar na oração, na comunhão e no partir do pão. E a palavra de Deus diz que Eliseu recebeu o que ele pediu a Elias. Elias falou, se você me ver quando eu for arrebatado, você vai receber. Mas se você não ver, você não vai receber. E Elias ia num lugar, Eliseu ia junto.
Eliseu não se afastou de Elias. E no momento em que eles atravessaram o Jordão, Eliseu observou que Elias pegou sua capa, a capa de profeta que ele usava, e ele tocou nas águas do Jordão com aquela capa, e as águas se abriram, e eles atravessaram a pé enxuto. Glória a Deus. Eliseu guardou bem aquilo dali. Eliseu percebeu que ele precisava ficar mais atento. E depois que atravessaram o Jordão, passou um pouco eles caminhando, conversando, veio a carruagem de fogo e arrebatou Elias. E no momento em que Elias foi arrebatado, a capa dele, a capa de profeta, caiu. E Eliseu imediatamente correu e pegou a capa para si. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. E depois Eliseu olhou para o céu e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Glória a Deus. E na volta, Eliseu pegou a mesma capa, que era a capa de Elias, e feriu as águas do Jordão com aquela capa. E no mesmo instante as águas se abriram e Eliseu atravessou. E os filhos dos profetas que estavam de longe observando, que sempre tem observadores, né? Os observadores ficam de longe, mas ficam observando tudo aquilo que os outros fazem, que os outros irmãos estão fazendo. Então, na mesma hora, eles olharam e falaram: pois não é que ele recebeu a mesma unção que havia sobre o profeta Elias? Glória a Deus! E a partir daquele momento, eles entenderam que Eliseu realmente era a pessoa que iria suceder Elias no ministério profético. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é necessário estar atentos. É necessário estarmos, sermos perseverantes. Se quisermos receber alguma coisa da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2, quando o Senhor chamou o profeta Ezequiel, no capítulo de número 2, o versículo 1 em diante, o Senhor disse para Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Glória a Deus. Às vezes a gente fica querendo ouvir o Senhor falar. E oramos: Senhor, fala comigo. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso que o Senhor me fale. O que é que o Senhor quer de mim? O que é que eu devo fazer? O que é que eu preciso fazer? Mas para que o Senhor fale, nós temos que estar em pé espiritualmente na presença dele. Nós temos que nos colocar em pé. Nós temos que nos colocar em posição. Se quisermos que realmente o Senhor fale conosco. Porque o Senhor não fala de qualquer maneira. Ele vai falar quando nós realmente desejamos que ele fale. E quando nós o buscamos realmente de todo o nosso coração, como o profeta Jeremias disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando nós o buscamos de todo o nosso coração, ele entende que nós queremos realmente ouvir ele falar. E aí o Senhor fala: põe-te em pé e eu falarei contigo. O Senhor não vai falar com alguém que está caído na presença dele, que está, como é que se fala? Dormindo espiritualmente. Ele vai falar com aquele que se levanta, com aquele que busca, com aquele que de madrugada se levanta da sua cama e vai buscar, aquele que se levanta pela manhã e vai buscar a presença do Senhor, aquele que está andando pelas ruas da cidade, mas vai buscando a presença do Senhor, falando com esse Deus o tempo todo,
como a palavra do Senhor fala através do apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, quando ele disse: orai sem cessar. Meu Deus, orar sem cessar é o tempo todo. Nós precisamos estar em comunhão com o Espírito Santo e orarmos o tempo todo, sem precisar fazer barulho, sem precisar as pessoas ouvirem, mas espiritualmente estarmos ligados, estarmos juntos, unidos com o Espírito Santo de Deus e orando. E com certeza o Senhor vai estar falando conosco aonde quer que nós estivermos. Porque o Deus que servimos é Deus que fala. Louvado seja Deus. E além de falar, Ele é Deus que faz. É Deus que ouve. É Deus que fala de uma maneira toda especial. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Isto é, não como loucos. A pessoa que é nécia, ela não pensa direito, ela não age direito, a cabeça dela é confusa. Por isso que a palavra diz nécios. Não devemos andar como nécios, como loucos, mas temos que andar prudentemente, como sábios. Porque a sabedoria que temos, ela vem de Deus. O Deus que servimos a sua palavra diz que aqueles que crê no Senhor, eles começam a ser sábios. Aqueles que temem ao Senhor estão começando a ser sábios. Está lá no livro de Provérbios. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. O princípio, aliás, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando nós tememos o Senhor, nós estamos começando a ser sábios. Então temos que usar de sabedoria para estarmos andando na presença do Senhor e andarmos como sábios, não como loucos. E a palavra diz: remindo o tempo, por quantos dias são maus. Alguém pode dizer: mas os dias não estão tão maus. Ah, mas as coisas não estão tão difíceis. Ah, mas as coisas não vão ficar tão difíceis. Pela palavra de Deus, que nós lemos constantemente, já dá para entender que os dias são maus. Já dá para entender, quem está vivendo nesse mundo, nesse tempo, já dá para entender que os dias estão sendo difíceis. Que a situação do mundo em que estamos vivendo está ficando cada vez pior. Que não há, assim, que não há muita coisa que o ser humano possa fazer em relação à situação do mundo em que estamos vivendo. Porque analisando cada situação e vendo cada situação que está acontecendo na Terra, está acontecendo no mundo todo, nós chegamos à conclusão de que só Deus, nós que já conhecemos a palavra de Deus, nós chegamos à conclusão de que só Deus pode fazer alguma coisa por este mundo e por todos nós que habitamos neste mundo. Porque os dias são maus. Os seres humanos estão cada dia mais se embrutecendo, cada dia mais se tornando piores do que animais irracionais. E está difícil. O mundo continuar do jeito que está, já está difícil. Imagine este mundo piorar mais do que já está. Então nós temos certeza de que temos que aproveitar bem cada oportunidade. A palavra diz: remindo o tempo, por quantos dias são maus. Aproveite as oportunidades que o Senhor te dá para estar fazendo alguma coisa em benefício da obra de Deus na terra. Aproveite cada oportunidade que o Senhor te dá de estar evangelizando o seu irmão.
alguém da sua família, seu parente que está afastado, trazê-lo de volta. Aproveite cada momento. Não desperdice o seu tempo. Mas aproveite bem o tempo que o Senhor está dando. Porque o tempo que passa não volta. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo de Deus. Estamos vivendo no final do ano. Estamos no final desse ano, de 2025. E geralmente no final do ano, as pessoas exageram no vinho, né? Quando a palavra fala do vinho, ela fala das bebidas em geral, das bebidas que são alcoólicas e que faz com que as pessoas percam a sua identidade, faz com que as pessoas percam a sua maneira de ser, a sua maneira de viver. É isso que as bebidas fortes fazem. Então Paulo disse, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. É assim que o servo de Deus deve viver, cheios do Espírito Santo. Não embriagados com vinho. Não embriagados com a bebida alcoólica, porque às vezes no final do ano as pessoas se esquecem que durante todo o ano frequentaram uma igreja evangélica, serviram ao Senhor e quando se vê no meio dos outros, começa também a fazer do mesmo jeito que os outros fazem. Quando na verdade nós deveríamos dar exemplo de servos de Deus, de verdadeiros servos de Deus. Porque uma coisa é a gente falar que serve a Deus e outra coisa é a gente realmente servir a Deus e realmente andarmos na presença dele. Mas a palavra diz, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Temos que ter uma vida separada. Nós temos que viver, nós temos que ser diferentes na nossa maneira de viver na terra. Não podemos viver de acordo com aqueles que não conhecem o Deus que nós conhecemos, que não servem ao Deus que nós servimos. A nossa maneira de viver, a nossa maneira de andar, a nossa maneira de agir tem que ser diferente. Senão, as pessoas vão até dizer, que adianta falar que serve a Deus e fazer o que fazem, né? Que o adversário da nossa alma é astuto. Ele fica observando, ele coloca pessoas para observar. A palavra de Deus diz que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. As pessoas ficam nos observando. Ah, mas diz que crente está fazendo isso, diz que crente está fazendo aquilo. Então temos que ter cuidado. Temos que vigiar e orar. E a palavra de Deus diz, olha, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Tudo isso que a palavra de Deus nos recomenda para que a gente esteja fazendo, nós só conseguiremos fazer porque nós tememos ao Senhor. Temer ao Senhor, temer a Deus, não significa você ter medo de Deus. Não. Temer a Deus é respeitar a Deus. É saber que se nós cremos num Deus que prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século, aonde nós formos, esse Deus vai estar conosco. Onde nós colocarmos os nossos pés, Ele também vai estar. Por isso é que nós temos que andar em temor. Nós não podemos andar como se nós não pertencêssemos a ninguém. Como se nós fôssemos pessoas
que não tivesse nenhuma responsabilidade ou dar satisfação para quem quer que seja. Porque nós temos um Pai, nós temos um Deus que cuida de nós e que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. E nós sabemos que onde nós formos, Ele vai estar conosco. Davi disse: para onde me ausentarei da tua presença? Se eu descer no mais profundo do abismo, o Senhor vai estar lá. Onde quer que nós formos, o nosso Deus vai estar lá. Porque Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então não adianta nós querermos nos esconder dele. Eu vou estar em tal lugar, na passagem desse ano, e neste lugar que eu estou, Deus não vai estar. Então eu posso fazer tudo o que eu quiser. Engano seu. Porque onde você estiver, o Senhor vai estar. Ele sabe onde você vai. Antes de você falar para onde vai, antes de nós falarmos para onde vamos, o Senhor sabe para onde nós vamos. E Ele vai estar presente. A sua palavra diz que os olhos dele percorrem toda a face da terra. E Ele vê tudo que se passa sobre a terra e também no céu. Ninguém se esconde de Deus. Ninguém pode se esconder de Deus. Onde nós estivermos, o Senhor vai estar. Então guarde essa palavra no seu coração. E se desperte. Se levanta na presença de Deus. Acorde. Não deixe para acordar quando você ouvir as pessoas dizendo: Jesus está voltando. Não deixe para se acordar como as virgens loucas e as virgens prudentes acordaram. As prudentes sim, porque elas levaram azeite consigo. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, sobre a parábola das 10 virgens. As 5 loucas não levaram azeite, só levaram azeite nas suas lâmpadas, nas suas lamparinas. O noivo demorou e as lamparinas se apagaram e o azeite das loucas se acabou. As prudentes levaram azeite consigo, elas levaram reserva de azeite, mas as loucas, as nécias, elas não levaram azeite. Elas só levaram azeite nas suas lamparinas. E como o noivo demorou, todas as lamparinas se apagaram. Mas quando ouviu-se o grito: aí vem o noivo! Aí todo mundo se levantou correndo, começaram a se preparar, a preparar as suas lamparinas. E as prudentes estavam ali com as suas vasilhas cheias e já encheram as suas lamparinas e acenderam. E as loucas ficaram pedindo azeite para as prudentes. Dá-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. E nós não temos mais azeite. As prudentes disseram: vai comprar aonde tem, porque se nós dermos para vocês, vai faltar para nós. Então elas saíram para comprar o azeite. Enquanto isso, o noivo chegou, entrou para a festa e fechou a porta. Quando elas voltaram, bateram na porta: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor respondeu lá de dentro: na verdade vos digo, não vos conheço. Glória a Deus. E possamos ser vigilantes, como Eliseu. Que possamos ser perseverantes, estar atentos, porque a qualquer hora Jesus Cristo vai voltar. A qualquer momento.
E vai ser muito triste ficarmos neste mundo sem a presença gloriosa do Espírito Santo. Se esforce. Se esforce como Eliseu se esforçou. Esteja vigilante como Eliseu esteve. Esteja atento como Eliseu esteve. Porque no momento em que Elias foi arrebatado, ele viu. E Elias falou: se tu me ver quando eu for arrebatado, você vai receber tudo isso que você está pedindo. Mas se você não ver, você não vai receber. Mas Eliseu perseverou e recebeu. Então, se você quiser receber também, persevere. Busque o Senhor, se coloque na posição que Ele quer. E você vai receber os dons que você precisa para estar servindo melhor ao Senhor na terra. E, além de tudo, vai estar preparado para o dia do arrebatamento da igreja, que com certeza não vai demorar muito. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Alguns estão dormindo, mas porque estão cansados, né? Estão dormindo porque está muito quente e quando a gente consegue um pouco de refrigério assim no ar, a gente consegue tirar uns cochilos, né? E por isso ele está cochilando agora. Glória a Deus. E eu louvo a Deus por você que está comigo neste propósito desde 2020. Já vamos para 2026, graças a Deus. E até aqui o Senhor nos ajudou. Com certeza, nesse próximo ano também que está vindo, Ele vai nos ajudar, Ele vai continuar nos ajudando. Porque sozinhos nós não vamos conseguir vencer. Mas seja o que for que estiver reservado para 2026, se o Senhor está comigo, se o Senhor está com você, nós vamos vencer. Nós vamos vencer este mundo como Jesus venceu. E vamos estar em pé na presença dele no dia glorioso da sua vinda. Glória a Deus. Então se prepare, se levante, busque a presença do Senhor, na certeza de que o Senhor jamais vai nos desamparar. Jamais Ele vai nos abandonar. Porque o nosso Deus é aquele que está conosco o tempo todo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te dê forças para que você possa vencer mais um ano na presença do Senhor e continuar caminhando sem olhar para os lados, sem olhar para trás, mas olhando firmemente para Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nós vamos estar daqui a pouco orando novamente e colocando também o seu nome na oração, o nome dos seus conhecidos, o nome dos seus parentes que estão precisando da nossa oração. Nós vamos estar colocando no nosso caderno de oração e vamos estar orando. E não vou estar orando sozinha, mas vou estar orando juntamente com todos aqueles que estão comigo neste propósito desde 2020. E aqueles que entraram em 2021, 22, 23, 2024 e agora 2025. Creia que o Senhor tem bênçãos especiais para cada um de nós. Que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E que o Senhor, com certeza, é aquele que nos recompensa, é aquele que garante a nossa vitória. E a vitória de todos aqueles que estão conosco neste propósito de buscar todas as madrugadas a presença gloriosa do nosso Deus, de meditarmos na sua palavra, de intercedermos por aqueles que estão precisando, na certeza de que o Senhor ouve e Ele responde a nossa oração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que você seja perseverante. Não seja aquela pessoa que pede uma vez algo para Deus e depois para de pedir, sabe?
Você pede uma vez, Deus não respondeu, então você fala assim, eu não vou ficar orando todo dia. Já pedi uma vez, Deus não me ouviu, Deus não me deu aquilo que eu precisava, então não vou orar mais. Não, continue orando. Seja perseverante, continue orando. Você orou hoje, a resposta não veio ainda, continue orando. O Senhor tem uma resposta para cada oração. E não vamos dizer que o Senhor não ouviu a nossa oração, porque ouvir, Ele ouve. Cada vez que você dobra os seus joelhos para falar com o Senhor, se você realmente vai estar falando com Ele, com o seu coração aberto para Ele, com fé, Ele vai te ouvir. Mas nem sempre Ele responde na hora que você clama. Ele pode deixar você esperando por um bom tempo. Mas o importante é você não desistir. É você continuar orando, perseverando em oração, orando, até o momento em que o Senhor vai te responder. O profeta Daniel orou durante 21 dias. Porque ele precisava de uma resposta da parte de Deus. E ele se propôs a orar até esta resposta chegar. E houve uma interferência de um principado que impediu que o anjo do Senhor passasse por aquele território com a resposta que o profeta Daniel precisava. Mas o profeta Daniel não parou de orar. Ele continuou orando. Por isso que às vezes a gente tem que orar não só uma vez quando nós precisamos de uma bênção. Quando a coisa é feia mesmo, quando a coisa é terrível mesmo, temos que continuar orando, não importa quantos dias. De repente você ora 3 dias, 2 dias e você recebe, mas de repente o inimigo está atuando ali, sabe, para impedir que a resposta venha, né? Porque há uma batalha travada no mundo espiritual e de repente o inimigo começa a lutar para que aquela bênção não chegue até você. Mas se você perseverar na oração, o Senhor vai enviar seus anjos, seus arcanjos, Ele vai enviar os anjos que guerreiam mesmo e você vai conseguir obter a resposta de Deus muito mais cedo do que você esperava. Mas precisamos perseverar e não podemos de maneira nenhuma aceitar orar apenas uma vez. Se a situação é terrível, se você vê que o adversário está agindo de uma maneira terrível naquela situação, você pode saber que você vai ter que orar mais vezes para que a resposta do Senhor chegue até você. Porque existem os impedimentos para que a resposta não venha. No mundo espiritual, a batalha é constante. Às vezes nós pensamos assim, mas eu não estou vendo. Você não está vendo. Mas há uma guerra constante no mundo espiritual para que as orações do povo de Deus não sejam respondidas. Para que o irmão que está para ser abençoado não receba a bênção. Para que aquele homem e aquela mulher que precisam ser curados não sejam curados. Porque o adversário da nossa alma sabe que toda vez que alguém recebe algo da parte de Deus, o nome do nosso Deus vai ser glorificado. E ele não quer que isso aconteça. Então ele faz tudo para que a nossa oração não tenha resposta da parte de Deus. O Senhor ouviu a oração, Ele está vendo a necessidade, mas para que possamos receber, nós temos que perseverar em oração. Como aconteceu lá no livro do profeta Josué, no livro de Josué, lá no capítulo de número 6, que nos fala sobre a queda das muralhas de Jericó.
Senhor disse para Josué: eis que eu entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei, seus valentes, todos os valentes, todos os soldados de Jericó, tudo eu entrego nas suas mãos. Pronto. Josué podia até dizer assim: ah, que bom, né? Que bom, que coisa boa. Deus já entregou nas minhas mãos Jericó, os seus valentes, o rei e tudo que há na cidade. E talvez Josué pensasse: ah, é só tomar posse. Não é assim? Às vezes Deus promete alguma coisa pra gente, uma bênção, uma vitória, e a gente pensa assim: ah, é só tomar posse. Eu não preciso orar mais por isso daí, eu não preciso jejuar mais, porque o Senhor já falou que já me deu. É aí que você precisa orar mais. Se o Senhor falou, já te dei, então é o momento de você buscar mais, para que a bênção venha na sua mão. Que a palavra diz aqui, ó: ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada, quer dizer, estava fechada, por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Mas aí vem o que eles precisavam fazer. Presta atenção. O Senhor não dá assim, ó, toma isso aqui e pronto. Não, tem que buscar. O Senhor disse, ó: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas do chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as suas buzinas. Então foi uma batalha, sabe? A tomada da cidade de Jericó não foi assim. O Senhor falou assim: eu tenho te dado Jericó, seus valentes, seu rei e todos os seus soldados. Toma aqui, toma na tua mão Jericó. Não, tem que lutar. O Senhor prometeu a bênção? Já comece a orar. Por que às vezes a bênção demora tanto para chegar? Porque a gente ouve: ah, o Senhor falou que vai me dar, então amém, glória a Deus, deixa eu ficar à vontade, deixa eu me divertir, deixa eu fazer o que eu quero, o Senhor já falou que vai me dar e amém. Não busque não para ver se essa bênção vai chegar logo na sua mão. Tem que buscar, tem que se colocar na brecha. Se quiser ver a bênção de Deus chegar nas mãos, tem que buscar. Porque a palavra diz aqui, ó. A palavra diz aqui, no versículo de número 15, diz assim: sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. Primeiro foi uma vez. Eles iam lá, rodeavam a cidade uma vez, marchando, carregando a arca, e ali bradando o nome do Senhor. E depois eles iam para o acampamento, iam descansar, porque eles levantavam de madrugada para fazer isso todos os dias. De madrugada, viu? E quando foi no 7º dia, a palavra diz que eles tiveram que rodear a cidade por 7 vezes. Meu Deus! 7 vezes eles rodearam a cidade. No 7º dia. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que no 7º dia sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Glória a Deus. Não foi de um dia para outro, não. E não foi assim fácil, não.
Eles tiveram que fazer a parte deles. Para que a bênção de Deus chegue até nós, nós temos que fazer a nossa parte. E não ficar esperando só que Deus faça a parte dele. E a gente fica tranquilo, sossegado, despreocupado, esperando que as bênçãos venham. E não fazemos nada. Não oramos, não jejuamos, não cultuamos, não vamos à casa de Deus, não buscamos, não estamos nem aí para Deus, vamos só esperar as bênçãos. Se fosse assim era fácil, né? O povo de Deus não ia ter nem onde colocar a bênção, se fosse fácil assim, viu? E nem ia valorizar o Deus que serve também. Porque ia ser tão fácil fazer assim e a bênção cair nas mãos. Não é assim não, tem que buscar. Tem que pagar preço de oração, de jejum, porque o preço mais alto o Senhor pagou lá no Calvário. O que Ele pede de nós não é coisa muito difícil. Porque difícil foi para Ele carregar aquela cruz, ir até o Calvário e ser crucificado em nosso lugar. Então, quando o Senhor fala, busca a minha face, que eu vou operar na sua vida. Ah, Senhor, eu pensei que a bênção já estava na minha mão, eu ainda vou ter que buscar mais. Preguiçoso não recebe logo a bênção de Deus, não. Quem tem preguiça de buscar a presença de Deus não recebe logo, não. Porque tem preguiça de buscar Deus, tem preguiça de se levantar de madrugada para orar, tem preguiça de... Olha, se precisar levantar para trabalhar, levanta, mas se precisar levantar de madrugada para orar é muito difícil. Precisar levantar de manhã para ir para oração, a oração de manhã, na maioria das igrejas não tem mais. Ó, acabou esse negócio. Muitas igrejas acabou com esse negócio de oração pela manhã. Por quê? Oração pela manhã não é para qualquer um. É para quem é guerreiro mesmo. Que levanta de manhã, troca de roupa, toma um banho, troca de roupa, se arruma e corre para a igreja para buscar a presença do Senhor. Quando chega em casa, ó, o dia rende. Você faz um monte de coisa e ainda sobra tempo. Glória a Deus. É assim que acontece na vida daqueles que se levantam de madrugada e se levantam logo cedo para buscar a presença do Senhor. Mas pergunta se alguém quer pagar esse preço. Pergunta se são muitos que querem pagar esse preço. Ah, levantar de madrugada. Tem irmãs que colocam a oração 6 horas, 7 horas da manhã. Tem irmãs que colocam a oração, o pastor permite que coloque 8 horas. Tem umas que colocam 7, outras colocam 6. Ah, é muito difícil. No calor, olha, o ciclo de oração no calor é muito bem frequentado. Mas no inverno, gente, só Jesus. No inverno é aquelas que realmente estão ali buscando mesmo o Senhor, que estão ali precisando mesmo do Senhor, é que se levanta cedo com frio e correm para a casa de Deus. Mas uma coisa eu digo, das irmãs que frequentam círculo de oração, todas que oravam comigo, quando eu tive o privilégio de, durante muitos anos, dirigir círculo de oração, todas que oravam comigo, que precisavam de algo grande da parte de Deus, elas receberam. Algumas que o marido não era salvo, algumas que não tinham uma casa para morar, vivia de favor, que não tinha como pagar aluguel, vivia de favor. Às vezes era um quintal com mais de não sei quantas casas de família, todo mundo morando no mesmo quintal, porque não tinha como sair dali para onde ir. Às vezes os maridos que estavam no vício da bebida, que não queria saber de Deus de jeito nenhum. E essas mulheres estavam ali, ó, todos os dias que tinha oração de manhã. Elas estavam ali em jejum, orando. E nós orávamos, colocávamos o nome dessas pessoas na oração. Eram os filhos, era o pai, era a mãe. Estávamos ali clamando.
todas aquelas irmãs, todas essas irmãs foram abençoadas. O Senhor abençoou, o Senhor salvou, o Senhor, olha, deu casa, não qualquer casa, o Senhor deu coisa boa, o Senhor deu carro, deu tudo aquilo que elas achavam que era impossível, o Senhor deu. E Ele continua o mesmo, nós é que mudamos. Porque hoje em dia, quando você fala em círculo de oração, mas para que esse negócio de círculo de oração? Não precisa disso não. Para que esse negócio de estar orando de manhã, fazendo campanha de oração de manhã na igreja? Para quê? E a maioria das igrejas fica fechada, porque, né? As pessoas não querem mais se levantar logo cedo e correr para a casa de Deus. Acham difícil. Mas quanto mais nós tivermos dificuldades assim, em horário assim para servir a Deus, para fazer, por exemplo, participar de um culto de oração, ter um culto de oração, a primeira coisa que você faz de manhã deve ser a oração. Quer dizer, hoje em dia eu não tenho mais na minha responsabilidade um círculo de oração, mas eu tenho aqui na minha casa o círculo de oração. 5h30, 5 horas. A partir de 5 horas, o Senhor já me acorda. 6 horas da manhã eu estou aqui nesta sala. Glória a Deus. Por isso que eu falo sala de oração, porque é de oração mesmo. 6 horas da manhã já estou aqui, já orei lá no quarto, já estou aqui orando pelos pedidos de oração, orando pela minha casa, pela minha família, orando pela Igreja de Cristo na Terra, orando pela nação, pelas nações em guerra, em conflito. Essa oração que eu faço aqui todos os dias na live, isso daí eu faço todos os dias pela manhã, pela madrugada e durante o dia também. Glória a Deus. E eu louvo a Deus por isso, porque o Senhor tem me despertado para orar, tem me despertado para buscar. E eu tenho certeza de que quando a gente busca o Senhor de todo o nosso coração, nós realmente encontramos o Senhor e o Senhor faz coisas grandes. Aquilo que é impossível aos olhos dos homens, eu já vi o Senhor fazer. Muitas vezes mesmo. Louvado seja Deus. Que Deus te guarde. Que Deus te abençoe, que esta palavra possa ter falado ao seu coração. E saiba que para Deus não há impossíveis. Se você buscar, se você se colocar na brecha, Ele vai fazer o impossível na sua vida. Para provar para todos que duvidam que Ele continua sendo o mesmo Deus que derrubou as muralhas de Jericó. Mas lembre-se de uma coisa. Josué teve que fazer a sua parte. Josué e todos os soldados e todos os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eles tiveram que rodear a cidade. Quem via eles fazendo aquilo todo dia, com certeza pensava, são doidos, só pode ser doido, porque levantar de madrugada e ficar rodeando a cidade, e tocando buzina e fazendo barulho e marchando, só pode ser louco. Mas graças a Deus pela loucura daquele povo. Porque o Senhor realmente entregou Jericó nas mãos de Josué e de todo o povo de Israel. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nós vamos estar daqui a pouco orando. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Sala de Oração Missionária Lenise. Estamos todas as madrugadas a partir das 0 horas. Eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver. Mas estamos juntos, estamos unidos numa só fé, num só amor, num só espírito, para juntos buscarmos a face gloriosa do nosso Deus e também exaltarmos o seu nome, meditarmos na sua palavra. E tenho certeza de que a nossa oração tem chegado ao trono da graça. E a resposta vem, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se inscreva no nosso canal, convide mais pessoas para se inscrever também.
E quando fizer isso, não se esqueça de tocar o sininho, porque todas as vezes que estivermos ao vivo, o YouTube vai estar te notificando de que estamos ao vivo, para que você esteja participando juntamente conosco desses períodos de oração, desta sala de oração. E não se esqueça também que estamos através do Instagram e através do Face. Tem alguns irmãos que nos seguem no Face, outros no Instagram e outros participam conosco através do YouTube. Eu louvo a Deus por todos vocês que estão conosco. Eu louvo a Deus por aqueles que vão entrar, por aqueles que já estão entrando. E a Costela tá lá fora, sabe? Ela tá aqui, tá passando uns dias aqui. Tá escutando ela aqui? A gente colocou ela lá fora porque aqui dentro tá muito quente e ela sente muito calor, né? Então deixamos ela um pouco aqui fora, ela já tá latindo porque ela quer entrar. Mas graças a Deus pela vida da Costela, né? E pela vida de cada um de nós que estamos aqui, vencendo mais um ano. Cada ano que passa é vitória, né? Conseguimos chegar ao fim de mais um ano e temos certeza que vamos ter bênçãos, muitas bênçãos para nós, muitas bênçãos para nossa casa e para nossa família. Glória a Deus, vamos continuar orando, na passagem do ano também vamos continuar orando, não vamos entrar o ano sem orar, vamos clamar, vamos buscar e com certeza o Senhor vai estar manifestando seu grande poder e a sua cura e o seu milagre para a honra e glória do nome santo do Senhor. Glória a Deus, eu agradeço a todos vocês que estão comigo de outros estados, outras cidades, aqueles que estão também de outros países, onde quer que chegar o som da minha voz, a minha imagem, que chegue também a presença do Senhor, a cura que você precisa, o milagre que você precisa. Saiba que o Deus que servimos é Deus de milagres, Ele é Deus de maravilhas, Ele chega onde nós não podemos chegar e Ele faz coisas grandes na vida daqueles que buscam a Ele de todo o seu coração. Sua palavra diz assim, enquanto nós estivermos com o Senhor vai estar conosco. O Senhor vai estar conosco enquanto nós estivermos com Ele. Se nós o buscarmos, nós vamos encontrá-lo. Mas se nós o deixarmos, Ele também vai nos deixar. Então é bom nós não deixarmos o Senhor. Vamos continuar com Ele, vamos continuar buscando a presença dEle, porque sem Ele, Ele mesmo disse, lá no Evangelho de João, no capítulo 15, Ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Não se pode fazer nada sem Deus. E o ser humano só vai até onde Deus permite que ele vá. Quando o Senhor falar chega, chega. Tá? Só até onde o Senhor permite. Porque sem o Senhor, nada podemos fazer. Glória a Deus. Guarde a palavra do Senhor no seu coração. Nós estivemos meditando na palavra que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Então vamos estar guardando esta palavra no nosso coração. Na certeza de que o Senhor tem coisas grandes para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa nação, para o nosso estado, nossa cidade, bairro e rua onde moramos. Devemos colocar tudo nas mãos do Senhor. Você que vai viajar no ano novo, para passar o ano novo em outro lugar, outro estado, outra cidade, talvez outro país, já comece a orar, já comece a consagrar a sua vida, pedir ao Senhor para abençoar a sua viagem, pedir ao Senhor que não haja nenhum tropeço, nenhum embaraço, nenhum laço, porque o adversário da nossa alma, ele arma laços, ele é especialista nisso. Então nós temos que viajar consciente, que viajar em oração, nos consagrando, orando, pedindo para que o Senhor destrua todo embaraço, laço, tropeço que estiver no caminho, né? Porque hoje em dia pegar a estrada tá complicado. Se você vai de avião também tá complicado. Se você vai de navio também tá complicado. A única pessoa que pode nos guardar e nos levar em paz e nos trazer bem de volta para a nossa casa, para a nossa família, é o Senhor. Porque Ele é o guarda fiel de Israel. Então vamos pedir a Ele para nos guardar. Você que vai viajar e você que vai ficar em casa,
esteja em oração, esteja pedindo a bênção do Senhor sobre este ano que vamos iniciar. Que esse ano seja ano de vitória. Lutas nós sabemos que vamos ter, mas que nós possamos vencê-las em nome de Jesus. Que nada nos separe do amor de Cristo. É isso que nós temos que pedir constantemente. Nem as lutas, nem as tribulações, nem as conversas, as intrigas, as fofocas, porque o que mais a gente ouve por aí é fofoca. Mas o nosso Deus é maior que tudo isso. Então vamos ser fiéis ao nosso Deus, fiéis à sua palavra, e com certeza a vitória já é nossa, pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos estar orando daqui a pouco. Eu acho que não tem alguém que está conosco que pediu oração. Uns já estão dormindo, glória a Deus. Chico Mineiro, ele pede oração por Joaquim, seu neto, para a saúde. Ele é mineiro mesmo? Como diz o mineiro, ele é mineiro mesmo? Está falando Chico Mineiro. Ana Regina pede uma palavra. Ana Regina? Vamos tirar a palavra para Ana Regina. Glória a Deus. Vamos crer no nome do Senhor Jesus. Vamos começar o próximo ano com a nossa fé firmada nesse Deus vivo, nesse Deus todo-poderoso, que nunca falhou e jamais vai falhar. Ana Regina quer uma palavra. E arrebatar-te-ei da mão dos malignos, livrar-te-ei da mão dos fortes. Jeremias capítulo 16, e versículo 21, Ana Regina. O Senhor promete te livrar, te arrebatar da mão dos malignos, das pessoas más, e te livrar da mão dos fortes. Dos fortes, aqueles que se acham fortes, porque usam forças ocultas, forças malignas, para, de alguma forma, querer atingir a vida das pessoas. Mas o Senhor é aquele que nos livra, é aquele que vai te livrar e te guardar. Andréia de Freitas, assistindo de Aracaia, Paraná, e ela pede oração para a sua família, libertação. Deus te abençoe, Andréia, os nossos irmãos ali no Paraná, que Deus guarde todos vocês e abençoe também a sua casa, a sua família. Rosimeire Salles pede oração por sua família e saúde. Está orando por você, Rosimeire. A Leide Sami, ela diz que a irmã tenha um feliz ano novo abençoado e um 2026 cheio de bênçãos para nós. Glória a Deus, para você também. Como é o nome dela? Leide Sami. Leide. Que Deus te abençoe, Leide. Na verdade, o nome dela é Samara. Samara. Que Deus te abençoe, Samara. Ela pede uma palavra e oração por porta de emprego para o seu irmão e seu pai. Vamos estar orando que 2026 seja um ano de bênção, de vitória para você, para sua casa, sua família, e que o Senhor possa tirar os embaraços, né? Que atua, que impede que vocês tenham uma vida mais próspera. Continue, vamos perseverar na oração, tá? Vamos perseverar, porque com certeza o Senhor vai estar fazendo grandes coisas para a honra e glória do seu nome. Ela quer uma palavra? Samara. Eu não recebo glória dos homens. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 41. Leia no Evangelho de João, capítulo 5, Samara. E o Senhor vai falar ao seu coração. Mas toda a glória de tudo que o Senhor fizer para você, glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor pela sua vida, pelas vitórias que você tem conseguido, pelas vitórias que o Senhor vai estar dando à sua família. Que tudo que o Senhor fizer para você, para sua casa e para sua família,
que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Glória a Deus, porque a honra e a glória pertence ao nosso Deus. Glória a Deus. Cleide Martins diz: boa noite abençoada por Deus. Uma noite abençoada por Deus, meus irmãos e irmãs em Cristo. Ela pede oração pela sua saúde e pela sua família. Ela pede oração para a filha dela, Priscila, para Deus abrir uma porta de emprego para ela. Vamos estar orando pela Priscila, Cleide. Vamos confiar que o nosso Deus é poderoso para fazer esta obra na vida da Priscila. Em nome de Jesus, tirar todo embaraço, né, do caminho dela. Peça para ela fazer, não sei se ela consegue ou se você consegue, fazer um jejum em favor da vida profissional dela, da vida sentimental dela também. Faça isso, para que Deus possa abrir as portas, em nome de Jesus. Sara Cabral pede oração para a vida espiritual do seu filho. Jussara? Isso. Jussara, que Deus te abençoe, que Deus abençoe seu filho, e vamos estar orando por ele. Lucilene pede oração pela sua vida sentimental. Vamos estar orando, Lucilene. Existe uma área que o adversário tem trabalhado na vida das pessoas, na vida sentimental. Mas nós temos que colocar tudo isso no altar de Deus, né? Jesus disse que sem Ele nós nada podemos fazer, então vamos colocar tudo nas mãos do Senhor. Todas as áreas da nossa vida, todas as áreas da vida dos nossos familiares, vamos colocar nas mãos do Senhor. Ela pede oração e palavra não, né? Oração. A Cristiane, ela pede oração por uma causa e ela pede também uma palavra. Que Deus te abençoe, Cristiane. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Vamos estar orando daqui a pouco. Vamos estar colocando tudo nas mãos do Senhor. Não esqueça, eu gostaria de estar pedindo para vocês que estão comigo neste propósito, para vocês estar orando nesse restante, esses dias, né, que encerram este ano de 2025, que vocês possam estar propondo no seu coração de estar intercedendo durante esses dias. Hoje já é dia 28? 28. Domingo já. Começar nesse domingo, vamos começar um período de oração e de jejum por nós, pela nossa casa, pela nossa família, para que possamos ter um ano abençoado, para que o Senhor tire do caminho todos os embaraços, todos os tropeços e todo o laço que o adversário tem preparado. O Senhor venha destruir esses laços pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. Viu, Cristiane? Vamos estar fazendo esta oração todos os dias pela manhã. Meu horário de orar, esse que eu falei para vocês, é a partir de 5h30 da manhã. Então vocês podem estar orando juntamente comigo. Você onde você estiver e eu aqui nesta sala de oração. Não transmito esta oração porque é algo muito, muito íntimo meu com Deus. Então eu gosto de ter liberdade assim para orar juntamente com o Senhor, e ali eu tenho certeza que a resposta vem no decorrer do dia. Glória a Deus. Então vamos nos unir, vamos estar fazendo essa oração, colocando a nossa família nas mãos de Deus. A gente sabe que no final do ano muitas tragédias acontecem, porque muitas pessoas comemoram de maneira errada, e principalmente aqueles que não temem a Deus. Mas nós que tememos, nós que conhecemos esse Deus, vamos orar por nós mesmos e pelos nossos familiares que não estão na presença de Deus. É nossa obrigação estar intercedendo por eles. E a partir daí o Senhor vai estar também nos abençoando durante todo o ano de 2026, como Ele tem nos abençoado no decorrer deste ano. Glória a Deus. A Lucilene, ela falou
assim que ela quer uma palavra. Ela é de Bruxelas, Bélgica. Como é o nome dela? Lucilene Pires. Lucilene Pires. Lucilene. Que Deus te abençoe, Lucilene, e todos os nossos irmãos aí da Bélgica. E vamos confiar que o Senhor vai estar entrando na sua vida uma grande provisão do céu, viu? Tenha certeza da vitória que o Senhor tem preparado para você. Permaneça buscando a presença do Senhor. Se você não puder participar dessa transmissão durante a noite, de madrugada, eu não sei eu não sei se agora aí em Bruxelas se é de manhã ou se é madrugada igual aqui no Brasil, mas que você possa estar nos acompanhando nas lives. Se você não pode acompanhar esta live neste horário, você pode acompanhar durante o dia aí para você. Faça isso. E você vai estar orando conosco todas as madrugadas aqui no Brasil. E Deus vai estar te abençoando aí de uma maneira toda especial. Glória a Deus. Ela quer uma palavra? Uhum. Quem mais que pediu uma palavra que eu não me lembro? Só ela. É só ela que pediu? Uhum. Vamos então tirar a palavra para Lucilene. Glória a Deus. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Êxodo capítulo 15, versículo 2. Viu, Lucilene? Leia Êxodo capítulo 15 inteiro e o Senhor vai falar muito mais ao seu coração. A palavra diz: o Senhor é a minha força, é o meu cântico. Pode cantar, pode exaltar o nome do Senhor, porque Ele te salvou. E não existe pessoas que tenha motivo maior para estar cantando do que o povo de Deus. Então, cante louvores ao Senhor. E leia Êxodo capítulo 15. Glória a Deus. Face. Temos também os nossos irmãos que estão conosco no Face. No Face, o Natan diz: a paz do Senhor missionário, uma noite de bênção. Deus te abençoe, Natan. Natan é o nome do meu neto também. Meu neto que mora aqui comigo, né? Ele veio morar aqui em casa por causa da escola. E agora ele, né, um casou. Esse Natan já cantou na sua live faz tempo. É? Na pandemia. Que bom. Deus te abençoe, Natan. Um abraço para você e para sua família. A Lucilene está dizendo que lá é 4 horas a mais que nós. Então agora são 5h32 da manhã. Que bênção, Lucilene. Então é só você já levantar e já ligar, já começar a assistir. Glória a Deus. Deus abençoe vocês aí. Senhor guarde. Deus abençoe Natan. Deus te guarde. O que ele pediu? Oração, né? Não. Só falou parceiro. A paz, Natan, para você e para sua família também. Olha, se você não entrar mais na nossa live durante esse ano, que vocês tenham um ano de bênção e de vitória. Mas olha, pode continuar com a gente, tá? Nós vamos estar orando agora. Nesta oração, eu quero pedir para vocês estar orando. E quando vocês forem orar, não se esqueça de interceder pelo povo ali na Nigéria, pelo povo ali na Ucrânia. É muito sofrimento. A pior coisa que pode acontecer numa nação é uma guerra. É muita destruição, muita morte. Tem também aquele país que é ali na Califórnia, né, nos Estados Unidos, que está passando também por esse período dos problemas climáticos. E está havendo muita destruição, muitas casas destruídas, muitas pessoas
morrendo, né, nas enchentes. Vamos orar, enfim, por todo mundo, né, para que o Senhor possa amenizar esta situação de destruição, que todas as vezes que chove, vem também junto com a chuva a destruição. Então temos que clamar ao Senhor para que o Senhor possa dominar a natureza, né, para que o Senhor possa fazer cessar essas tragédias, essas catástrofes da natureza, porque nenhum ser humano pode fazer muita coisa. O ser humano pode evitar mudando a sua maneira de se comportar com a natureza, porque às vezes o ser humano destrói a natureza, né? Faz coisas que não devia fazer, mas o ser humano não tem domínio sobre a natureza, mas o nosso Deus tem. Então ele pode dominar, ele pode fazer o vento parar, como ele fez lá no Mar da Galileia. Ele pode fazer as ondas se acalmarem. O nosso Deus é o régio dominador, ele domina tudo. Todo o poder, Jesus disse, foi-me dado no céu e na terra. Então ele tem poder para acalmar o vento, para acalmar a chuva, para acalmar o mar. Ele tem poder sobre esse calorão que está fazendo no Brasil e no mundo. Ele tem poder sobre o frio que está exagerado também em outros países. O nosso Deus é maravilhoso, é poderoso para fazer coisas grandes demais. Então vamos confiar e vamos orar na certeza de que o Senhor vai estar fazendo coisas maravilhosas. E você que puder estar nos ajudando nessa transmissão, a melhorarmos mais a nossa transmissão e também a nos ajudar com os gastos que temos nessa transmissão, você pode estar usando a nossa chave Pix, que você vai encontrar na descrição do vídeo. Você pode estar nos ajudando e também através do QR Code ou do Superchat. Você fazendo isso, você vai estar nos ajudando a alcançar mais vidas, porque queremos chegar cada vez mais longe para a honra e glória do nome santo do Senhor. Adquirimos um novo equipamento para ficar mais clara as nossas transmissões. Então, com a sua ajuda que nós conseguimos fazer tudo isso. E queremos melhorar cada vez mais e queremos fazer mais transmissões. Então, nos ajude para que nós possamos alcançar aqueles que estão precisando da nossa oração e precisando ouvir a palavra de Deus. Quem vai fazer a obra no coração de cada um é o Espírito Santo de Deus. Nosso dever é pregar a palavra, é orar por todos. E quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. E não se esqueça de recomendar a nossa live para outras pessoas, para os seus amigos, para os seus parentes. Fale para eles que estamos no YouTube a partir das 00h, todas as madrugadas. A sala de oração Missionária Lenise, estamos todas as madrugadas. É só se inscrever no nosso canal, que vai estar nos ajudando a alcançar mais vidas. E todas as vezes que estivermos ao vivo, o YouTube vai estar te notificando de que nós estamos ao vivo. Ou então você que não consegue entrar no YouTube, você pode estar nos assistindo através do Instagram ou através do Facebook. E quem vai estar fazendo a obra é o Senhor Jesus, através do Espírito Santo. Glória a Deus, vamos estar orando então. Estão aqui os nossos pedidos de oração e vamos estar orando por todos aqueles que precisam da nossa oração, crendo que o Senhor vai visitar agora e vai fazer uma grande obra na vida de cada um. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença. E eu oro nesse momento, meu Pai, em favor de todos aqueles que pediram a nossa oração. Eu oro por aqueles que estão conosco ali do Recife, ali do Paraná, a nossa irmã que nos ligou ali da Bélgica,
todos que estão conosco de outros países, que eu não citei o nome, mas que o Senhor os visite, que o Senhor toque neles com poder e que o Senhor derrame sobre eles uma bênção especial nesta noite. Eu oro por aqueles, meu Pai, que estão hospitalizados, por aqueles que estão no leito de hospital, por aqueles que precisam de uma cura e de um milagre. Eu oro também pela vida da irmã Clélia, meu Pai, a mãe do meu genro, que precisa, meu Pai, da tua presença. A tua serva que precisa do teu socorro, juntamente com toda a sua família, e nós te agradecemos pelo livramento que deste a ela, meu Pai, na noite de ontem. Pai, é só o Senhor mesmo que pode livrar. É só o Senhor que guardou, que livrou. Então agora ajuda a tua serva a se recuperar, Senhor, dessa situação. Ajude também a sua neta, meu Pai, que passou por toda aquela situação, a se recuperar psicologicamente e também o seu emocional. Abençoa, Senhor, e fortalece. Fortalece todos aqueles que convivem com a tua serva, para que possam ajudá-la nesse momento em que ela está passando por essa dificuldade. Ajuda ela a vencer, Senhor, como tantas lutas que ela já venceu nessa terra. Ajuda ela a vencer mais esta peleja. Ajuda ela a vencer mais esta batalha. Cobre ela com teu sangue, visita ela, toca, Senhor, no seu corpo. Toca nas partes que foram machucadas. Toca, meu Deus, e faz cessar a dor. E faz cicatrizar onde quer que houver feridas. Onde quer que houver, Senhor, alguma coisa fora do lugar, Senhor, coloque tudo no seu devido lugar. E abençoa a tua serva e fortalece ela com teu poder e ajuda ela a vencer mais esta situação, para a honra e glória do teu nome. E abençoa aqueles que cuidarem dela, Senhor, que estiverem com ela, que estão com ela nesse momento. Ajuda ela, Senhor, e ajuda aqueles que vão também precisar ajudá-la. Abençoa, meu Pai amado, cada uma, Senhor, das minhas filhas, meus netos, meus bisnetos, a mãe dos bisnetos, esteja com cada um, faça a tua obra na vida, no lar, na família de cada um dos familiares da esposa do meu neto. Abençoa, Senhor. Esteja conosco, meu Pai, em cada situação. Esteja com a tua igreja, que tu compraste com teu sangue no Calvário. Dai vitória àqueles que estão em luta e em tribulação. Ajuda o teu povo a passar pelas provações. Socorre o povo aflito, o povo necessitado, os que estão hospitalizados, os que estão encarcerados, aqueles que estão no leito de dor, aqueles que estão, meu Deus e meu Pai, vivendo nas ruas da cidade ao relento, estão também vivendo embaixo de pontes, de viadutos, embaixo de marquises, porque não tem onde morar, Senhor. Que o Senhor toque nas autoridades constituídas da nossa nação, para que preparem casas, meu Pai, para esses que não têm condição. Para esses, meu Pai, que não tem como pagar o aluguel de uma casa, que não tem como pagar a compra de uma casa com os valores que o mundo, que a sociedade pede. Faz a obra, Senhor. O mercado imobiliário, Senhor, pede às vezes um preço que muitas pessoas não têm condição de pagar. Então, que o Senhor mova o coração das autoridades constituídas da nossa nação, para que possam construir casas onde aqueles menos favorecidos podem comprar e possam também morar, viver em paz, em nome de Jesus Cristo. Toma as autoridades constituídas do Brasil em tuas mãos. Toma nas tuas mãos aqueles que regem a lei na nossa nação. E faz a tua obra, meu Pai. Que as obras das trevas caiam por terra. Que o Senhor destrua todas as barreiras e muralhas levantadas pelo inimigo. E abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, comprado com teu sangue no Calvário. Eu oro por todos os estados do Brasil, por todos os vilarejos, aldeias, eu oro pelo povo indígena, eu oro pelos os povos, todos os povos que habitam o Brasil. Oro também pelos carambolas, pelas pessoas que precisam do socorro do Senhor, porque muitas vezes é um povo que é desprezado, mas o Senhor é aquele que acolhe a todos no Brasil. Abençoa, meu Pai, os orientais, abençoa
todas as raças, meu Pai, porque o Brasil é um país de todas as raças. Coloco nas tuas mãos e peço que abençoe o Brasil cada vez mais, que o Brasil cresça, meu Pai. Cresça não só em tamanho, não só em número, mas que o Brasil cresça em todas as áreas, inclusive que o Brasil cresça na tua presença, fazendo a tua vontade, andando conforme a tua palavra. Faça a tua obra, meu Pai. Toma as autoridades constituídas da nossa nação em tuas mãos. Faz a tua obra também na vida das autoridades eclesiásticas, que cada um possa reconhecer e fazer o seu papel, para que o nome do Senhor seja glorificado. Faz a obra, meu Pai. Acalma, meu Pai, o vento que tem soprado de muitos lados, mas o Senhor é aquele que domina o vento, é aquele que cuida da chuva. Meu Deus, eu oro para que chova mais no estado de São Paulo, para que não venha faltar água, para que este calor também diminua. Eu oro, meu Pai, por todos que estão precisando do teu socorro, aqueles que estão hospitalizados. Opera, Deus, e aqueles que estão aprisionados. Toma em tuas mãos e liberta também aqueles que estão se deixando vencer pelo vício. Aqueles que não têm mais domínio sobre o seu próprio corpo, porque deixou que o vício dominasse. Tem misericórdia, Senhor. Tem compaixão destas almas. Não deixa perecer sem ti, mas liberta, salva, transforma pelo teu poder, para a glória do teu nome. Livra a nossa nação, meu Pai. Livra o nosso estado, a nossa cidade, bairro e rua onde moramos. Livra, meu Pai amado, a minha família que está em Minas, todos os meus familiares ali em Minas, todos os meus familiares ali no Rio de Janeiro, os meus familiares aqui em Diadema, no estado de São Paulo e também aqui em Mogi das Cruzes. Os meus familiares também ali, Senhor, em Alagoas. Faz uma grande obra, Senhor, na vida do Júnior, de toda a sua família. Deus, eu coloco tudo e todos nas tuas mãos. Eu sei que o Senhor é bom e que a tua bondade e misericórdia dura para sempre. Abençoa os lares, as famílias aqui representadas. O Senhor instituiu a família, então o Senhor abençoa todas essas famílias cujos nomes aqui estão. E aqueles cujos nomes não estão aqui, mas que têm se manifestado, meu Pai, estando comigo durante as madrugadas. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. E eu oro por todos aqueles que têm me ajudado a estar todos esses anos, meu Pai, nessa transmissão. Aqueles que têm me ajudado nos momentos mais difíceis, que têm estendido as mãos. Eu oro pela madrugada e quando é no decorrer do dia, o Senhor envia socorro. Eu sempre digo que o Senhor envia anjos. E eu agradeço a Ti por cada anjo que o Senhor tem enviado. Por cada homem de Deus, por cada mulher de Deus que tem me ajudado. Eu não tenho palavras para te agradecer, mas eu quero pedir por eles, eu quero pedir pela família deles. Eu quero pedir que o Senhor não deixe faltar nada para eles. No ano de 2026, que eles sejam prósperos, que eles sejam abençoados em todas as áreas da vida deles. Que o Senhor faça vir a bênção, faça jorrar a bênção sobre a vida deles, sobre a casa deles, sobre a sua família. É no nome de Jesus Cristo que eu peço. E é para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que o Senhor te conceda uma noite de sono reparador e um dia bastante produtivo na presença gloriosa do nosso Deus. E você que pode ir para a casa de Deus, não fique em casa no decorrer do dia que está para nascer. Não fique em casa durante a noite. Você que pode ir durante o dia à casa de Deus, vá. Que pode ir pela manhã, vá. Que pode ir à noite, vá. Não fique em casa, não. Vá buscar o Senhor enquanto você pode. Você pode caminhar, você pode
você tem uma condução para você entrar e se dirigir à casa de Deus, faça isso. As portas estão abertas para que você possa entrar. Entre para adorar, entre para louvar, entre para exaltar o nome do Senhor, para receber mais e mais do Senhor. Eu oro pela vida do pastor Valmir, do pastor Claudemir. E eu creio que o Senhor é poderoso para abençoar cada um dos pastores desse ministério ao qual eu pertenço e a todos os ministérios que existem no Brasil. Aqueles que realmente são pastores, que realmente estão aí para apacentar o rebanho do Senhor. Que Deus abençoe a cada um, que Deus faça uma grande obra na vida de cada um dos nossos pastores, que cada um entenda a missão que eles têm, que é muito grande, é muito importante, é algo muito especial. Então, não faça pouco daquilo que o Senhor te deu. E não jogue fora também a responsabilidade que o Senhor colocou na sua mão. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e força e poder para que você possa vencer. Eu oro também pelas esposas dos pastores, né? Não podemos pensar só no pastor, que o pastor sem a esposa, ele não tem como dirigir um rebanho. Precisa da esposa junto. E nós temos que orar por elas também, para que elas possam permanecer firmes, para que elas possam vencer a batalha, porque a batalha é travada. A batalha é árdua, mas o nosso Deus é maior. Então vamos orar, vamos clamar, que o Senhor, na certeza, com toda certeza, vai dar vitória. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Em nome de Jesus, estamos encerrando mais esta transmissão. Eu agradeço a todos vocês que estão comigo neste propósito. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se Deus é por nós, quem será contra operando Ele, quem impedirá? Salve, Jesus. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha família não seremos atingidos. Que Deus te abençoe. E Deus te conceda uma noite de sono reparador e um dia bastante abençoado na presença do Senhor. Fiquem na paz do Senhor Jesus.